Após a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus, à medida que o movimento cristão crescia, a perseguição se intensificava. Os líderes religiosos judeus queriam extinguir a nova religião fundada em torno da vida de Jesus de Nazaré. No entanto, a perseguição não impediu o crescimento. Milhares iam a Cristo, entre eles uma família influente com um filho chamado João Marcos. A mãe dele era muito envolvida com os discípulos de Jesus, especialmente Pedro, e fazia reuniões de orações em sua casa. João Marcos andava à vontade entre os discípulos e outros membros da comunidade judaico-cristã. Na adolescência, Marcos deve ter sido testemunha ocular da traição e da prisão de Jesus no jardim de Getsêmani. Meses após a ressurreição, ele foi mencionado em um culto de oração que acontecia na casa da sua mãe. Alguns cristãos se reuniram para orar pela saída de Pedro da prisão. O primo de Marcos, Barnabé, era líder na igreja e tornou-se parceiro do apóstolo Paulo. Marcos foi chamado para assessorar seu primo e Paulo na primeira viagem missionária deles. Por algum motivo, ele deixou a equipe e voltou para Jerusalém mais tarde, quando Barnabé quis levá-lo em outra viagem missionária. Paulo não concordou, causando uma divisão entre ele e Barnabé. Anos depois, em uma segunda chance dada por Barnabé, Marcos se tornou um ajudante útil para Paulo e mais tarde para Pedro em Roma. Provavelmente foi durante esse tempo com Pedro que ele registrou as narrativas sobre a vida de Jesus no livro que leva o seu nome, o Evangelho de Marcos. A história de Marcos. Marcos era filho de Maria, uma mulher rica e conhecida em Jerusalém. Seu pai não é mencionado nas Escrituras. Algumas pessoas acreditam que foi na casa de Maria que Jesus e seus discípulos fizeram a última ceia. Se isso for verdade, Maria deve ter testemunhado essa cena apaixonante e depois seguido o mestre e seus discípulos até o jardim do Getsêmani. Quando a multidão se aproximou de Cristo, também segurou Marcos, o qual, por usar apenas uma veste larga de linho, pôde liberar-se, deixando a roupa para trás e fugindo nu pela noite. O ministério da família de Marcos. Alguns anos depois da ressurreição e da ascensão de Jesus no céu, acontecia uma reunião de oração na casa de Marcos e Maria. A família provavelmente conhecia bem os discípulos e, em especial, Pedro, pois este, logo depois de sair da prisão, foi imediatamente para a casa de Maria avisar que havia sido solto. O erro de Marcos. Muito possivelmente, devido à ligação com sua mãe, Maria, e com seu primo Barnabé, agora um respeitável líder da jovem igreja, Marcos foi solicitado para viajar com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fariam. Ele ficou com o grupo até chegar à Ásia Menor, depois de haverem partido de Chipre. Por alguma razão desconhecida, deixou a equipe e retornou a Jerusalém. Sua saída não interrompeu os esforços do grupo. Porém, quando Barnabé pediu permissão a Paulo para levar Marcos em uma segunda viagem missionária, Paulo negou com veemência. Era possível contar com Marcos. O mentor de Marcos. Barnabé, que significa filho do encorajamento, fez jus ao seu nome quando defendeu Marcos das preocupações de Paulo quanto à sua serventia. Como não chegou a um consenso com Paulo, Barnabé tomou Marcos e foi ministrar em Chipre. Barnabé era um modelo eficaz e discipulador, de modo que nos anos seguintes Marcos amadureceu e foi de novo visto como prestativo pelo grande apóstolo Paulo. O relacionamento de Marcos e Pedro. Pedro conhecia a família de Marcos. Sabemos disso porque Pedro visitou a casa de Marcos depois de sua milagrosa libertação da prisão. Ele chamou Marcos de meu filho na sua primeira carta de Roma e também mandou saudações em seu nome, o que indica que Marcos deve ter sido o companheiro de viagem e um ministro amigo de Pedro em Roma. O fim de Marcos. O fiel final de Marcos encoraja todos os que tropeçaram nos caminhos tortuosos da vida. Ele tipifica aqueles que estabelecem a vitória a partir da derrota. Seu êxito derradeiro está na autoria de uma das narrativas bíblicas a respeito da vida de Jesus.
Marcos relatou sua breve experiência com o Mestre e seus discípulos e a inédita revelação de Pedro sobre Cristo e os outros discípulos. Não surpreende que seu texto tenha sido escrito para leitores romanos, pois foi elaborado em Roma. As duas primeiras referências bíblicas a Marcos o descrevem como alguém que recuava frente à pressão externas. Primeiro, ele fugiu quando Jesus foi preso. Depois, como auxiliar de Paulo e Barnabé em uma viagem missionária. Apartou-se deles e retornou a Jerusalém. Parece que Marcos não se encaixava em nenhum ministério cristão relevante. Na verdade, foi isso que o apóstolo pensou ao recusar a ida de Marcos em outra viagem missionária. Barnabé, primo de Marcos, viu algo sendo redimido nele e, separando-se de Paulo, levou-o consigo em outra viagem missionária. Esse encorajamento de Barnabé pagou-se anos mais tarde quando Marcos esteve com Paulo enquanto ele estava em uma prisão romana. Antes de enfrentar a execução, ao final de seu segundo encarceramento, Paulo pediu a Marcos que, juntamente a Timóteo, ajudasse-o, pois os apóstolos consideravam Marcos útil ao ministério. Mais tarde, Marcos serviu com Pedro em Roma, onde deve ter escrito sobre a vida e o ministério de Jesus. Quais as lições de vida que nós podemos aprender com Marcos? Procure sempre o melhor nas pessoas, mesmo quando elas fracassam. Quando Marcos se apartou de Paulo e Barnabé, Paulo recusou-se a levá-lo em outra viagem missionária. Barnabé, contudo, apoiou e ajudou a Marcos. No tempo certo, Marcos se tornou um obreiro valioso aos olhos de Paulo. Quando se faz um investimento espiritual em alguém, nunca se sabe quão valioso esse investimento pode ser. Por isso, procure sempre o melhor nas pessoas. Quando você trata os outros como seres importantes, eles geralmente correspondem às suas expectativas. Invista nos jovens. O jovem Marcos foi feliz por ter um membro da família que nunca desistiu dele. Barnabé o encorajou e o conduziu à maturidade. Você conhece algum jovem que precisa de seu apoio em tempos difíceis? Como um filho, uma filha, um sobrinho ou uma sobrinha? Olhe a sua família primeiro, depois os jovens da sua igreja. Eles são a próxima geração de cristãos que executará a obra de Deus. Talvez o Senhor esteja mandando você discipular e encorajar outro Marcos. O fracasso não é o fim, é apenas a oportunidade de um novo começo. Muitos que tiveram o início da sua vida cristã como Marcos deram contribuições significativas à causa de Cristo. Você já experimentou o fracasso na sua vida cristã? Aprenda com seus erros, peça perdão se necessário, mas não permita que uma derrota o impeça de servir a Deus. Solicite a Deus coragem para levantar e seguir em frente. Não é o quanto se começa bem que importa, mas quanto se termina bem. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Daniela Helena do canal Edificando-se. Convido você para curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito.